Você faz, por exemplo, você come uma uma pizza sopa no jantar, faz uma sopa, É. faz um dia seguinte uma refeição mais leve. Na hora que você abrir a geladeira, é naquele momento que você tem que pensar, puxa, eu vou comer um alimento mais saudável porque eu já exagerei ou porque amanhã eu sei que eu tenho um compromisso que eu vou comer mais. E você fizer uma compensação. E não tem aquela também, não coma uma pizza muito calórica, se for comer, em vez de comer 3, coma um pedaço, não daquela pizza 4 queijos, Uma de como atum. uma pizza mais... Você sabe Uma qual pizza de brócolis. Sabe qual é a minha opinião? Eu sempre falo para os meus pacientes assim, coma aquilo que você está com vontade. Peça sabor que da sua preferência. Por quê? Porque ele vai se sentir que ele pode ter o poder de escolha. E ele vai comer aquilo que ele está com vontade. O que vai fazer a diferença no tratamento é a frequência com que ele vai comer. A moderação. Então, se ele comer a pizza da preferência dele e depois ele ficar uma semana controlando, cuidando, prestando atenção nos outros alimentos, não vai ter problema. Gislene, você acredita que um prato mais colorido seja o prato mais saudável? A gente sempre ouve isso, né? Quanto mais colorido, mais saudável é a sua alimentação. É verdade, assim, um prato colorido, com vegetais, com folhas, com legumes, com grelhado, com arroz, feijão, um prato realmente colorido, ele é mais atrativo e mais nutritivo. Ainda mais para criança, né? Ah, para criança principalmente. Quando você vai fazer uma reeducação alimentar com criança, as cores influenciam muito, porque ela está muito no visual. Nós também, adultos, mas as crianças estimulam mais. Se então fizer elas desenho... Também, desde né? que não descaracterize o alimento. Porque essa história de fazer aviãozinho, fazer a batata com cara de coelhinho, essas coisas, descaracteriza o alimento. Então, a criança não passa a ver o alimento, ela passa a ver a brincadeira. E aí também ela não incorpora aquilo como importante para ela, e sim como uma brincadeira. E é impressionante como algumas crianças não gostam da cor verde no prato colorido. Não gosta nem colorido, né? Nem Não laranja, gostam do nem verde, amarelo. mas é uma questão de hábito. Eu já vi em restaurantes crianças assim, de 3, 4 anos comendo brócolis, comendo Salada. couve, enquanto o pai e a mãe comiam carne e tal. Eles acho que falavam. Também eles não estavam exagerando. Não, vamos comer mais para criança. E a criança comia como se estivesse comendo um chocolate, assim, um prêmio. Talvez seja também a forma como os pais educam, né? Que é fundamental. Se os pais comem, têm uma reeducação alimentar e têm uma alimentação saudável, é óbvio que o filho também vai ter, né? Nesse processo de reeducação alimentar, Gislene, quantas refeições você recomenda por dia? Olha, pelo menos 6 refeições. O que a gente chama de refeições? Um café da manhã, um lanchinho pela manhã, o almoço, um lanche da tarde, o jantar e, se quiser, alguma coisinha antes de dormir. Mas isso são refeições leves, com valor calórico pequeno. É importante ressaltar que, por exemplo, uma coxinha é um alimento. Claro. Mas o valor calórico dela é alto. Até porque é uma fritura Até porque também é uma fritura de imersão. Massa, né? Também. Mas o que é importante ressaltar é que nessas pequenas refeições, que sejam alimentos saudáveis, nutritivos e que tenham baixas calorias. Então você pode colocar uma fruta, um iogurte, um suco, uma barrinha, uma sopa instantânea, alguma coisa que tenha um valor calórico menor. E existe algum alimento que você elimina totalmente da sua educação alimentar? Existe algum alimento que você proíbe? Você disse que não proíbe, mas existe algum alimento? Olha, o que eu sugiro, não é uma proibição, mas o que eu sugiro é que, assim, manteiga, margarina, maioneses, gorduras muito visíveis, porque assim, quando você pensa numa massa, num molho, já tem uma gordura embutida. Nada de molho à base de queijo, eu prefiro um molho azeite e vinagre, um limão em vez Até o tomate, isso, né? Isso, um molho mais natural, mas assim, toda aquela gordura visível, a gente sugere que seja consumido com bem menos moderação. Não é a restrição. Não é uma proibição, mas com muito mais controle, moderação. Só há restrição se a pessoa tiver alguma patologia identificada, alguma doença. Nós já temos pergunta. Vamos ouvir, então. Lá. Olá, é Cíntia de Santo André, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente está no período de amamentação, né, no caso eu estou amamentando meu filho, a gente precisa ter uma dieta específica ou a gente pode fazer uma dieta normal? Obrigada. Obrigada a você, Cíntia. É uma pergunta inteligente. Ok. Bom, é o seguinte, se você está numa fase de amamentação exclusiva, até onde você não introduziu nenhum tipo de leite para a criança não ser o materno, você precisa de uma alimentação rica em líquidos, carboidratos, proteínas. Por quê? Porque você vai estar
desprendendo uma energia diária muito maior na produção do leite. Então, você mantém, na verdade, uma reeducação, só que você intensifica as quantidades oferecidas. Se você está fazendo já uma amamentação onde que você já complementa com uma sopinha, com uma papinha, um outro tipo de leite, você também pode variar a alimentação, mas aí você tem que ficar mais atenção no foco, porque aí você já não está mais tão focada na amamentação, e sim nas suas necessidades diárias. Não é uma alimentação tão exclusiva assim. Ok, então tá aí, Cíntia. Lembrando que para uma reeducação alimentar, vários fatores são levados em conta: a sua idade, a sua profissão, seu peso, seus horários, sua rotina diária. De repente uma pessoa trabalha muito tempo na rua, não é? Não tem tempo de fazer as refeições com calma em casa. Até mesmo as condições financeiras são levadas em conta. Nós vamos para um intervalo rápido. Na sequência, nós vamos passar para você um mini guia, uma sugestão, algo geral, abrangente de reeducação alimentar, porque existe sim a individualidade. Nós vamos passar esse mini guia de reeducação alimentar e bater um papo sobre essas sugestões com a Gislene, com a nossa convidada. E com você também. Vi sua pergunta. Faça parte dessa tarde conosco. A gente já volta. De volta com o nosso Revista Mais nesta terça-feira. Dedinho no telefone, 0 operadora 11 7423 2006. Digite a opção 5 ou corra para o e-mail revistamais@redetvmais.com.br. Participe conosco, envie sua dúvida, envie sua sugestão, que a Gislene está aqui para responder tudo. Gislene Rocha, que é nutricionista e especialista em nutrição clínica. Estamos aqui num bate-papo sobre alimentação, em muitos casos errada, pessoas que buscam saúde, que buscam também o cuidado com o corpo. Estamos num bate-papo sobre reeducação alimentar. E antes de dar continuidade a esse papo, nós temos um mini guia de reeducação alimentar. Você vai conferir com a gente e nós vamos comentar com a Gislene sobre esse mini guia e essa nossa busca por uma alimentação mais coerente, uma alimentação mais balanceada. De olho na tela. Coma a cada 4 horas. Beba diariamente pelo menos 2 litros de água. Consuma uma fruta, uma barra de cereais ou iogurte nos intervalos das principais refeições. Não abuse de líquidos durante as refeições. Evite condimentos fortes e molhos à base de gorduras. Não se alimente em locais sem boas condições de higiene. Não consuma alimentos perecíveis que estejam expostos ao meio ambiente, como salgadinhos, espetinhos e doces cremosos. Consuma regularmente alimentos ricos em fibras, como cereais integrais, vegetais e grãos. Prefira preparações grelhadas, assadas ou cozidas. Evite comer carne vermelha à noite. Gislene, à noite, principalmente, então, as pessoas devem evitar mesmo o carboidrato após as 6 da tarde. Existe essa recomendação por parte de alguns profissionais. Isso é válido mesmo? Isso é válido, mas você tem que pensar o seguinte: hoje em dia as pessoas estão muito ativas, então tem pessoas trabalhando até 8, 10, os horários chegam tarde demais. Os horários mudaram. Então o que você tem que fazer, quando você estabelece a reeducação para a pessoa, você joga uma porcentagem menor de carboidratos à noite, mas mesmo assim você inclui. Tá, porque à noite o organismo demora mais para metabolizar esse carboidrato, é isso? É porque depois você vai dormir, então você já tem uma redução do metabolismo. Naturalmente o organismo se prepara para reduzir, para você dormir e tudo mais. Então o seu gasto energético à noite é menor. Então não tem uma necessidade tão alta de você comer alimentos energéticos que vão te fornecer energia. Se você está parado, você daqui a pouco vai dormir, ou mesmo que você fique em casa fazendo alguma coisinha, a redução, o gasto é menor. Então não é interessante comer alimento que é tão energético, que vai depois, se você não utilizá-los, ele é transformado em gordura. Então você não está comendo a gordura, mas o corpo está transformando em o que você come. E por que a carne vermelha à noite não é indicada? Assim, não é tão recomendada? Porque ela acaba sendo uma carne um pouco com uma quantidade de gordura um pouco maior.
né? De maior difícil digestão, né? Então, isso depende muito também de organismo para organismo, se a pessoa tem alguma irritação, se ela tem alguma deficiência, mas isso depende muito, essa orientação tem que ser bem estudada. E você acredita que só com a reeducação alimentar a gente já consegue perder peso ou tem que ser reeducação alimentar aliada a exercício físico? Eu acredito assim, sempre que possível, atividade física e reeducação alimentar seria o casamento perfeito, né? Agora, assim, se você não pode fazer uma atividade física ou não gosta de alguma coisa, começa com a reeducação alimentar. Pelo menos é o início. É o início, porque